Fala galera, eu vou falar aqui um pouco de GDScript. Eu criei aqui um projeto simples, vazio, adicionei apenas esse script aqui só para algumas anotações do que eu vou explicar, que vai ser variáveis do tipo float, inteiras, strings e booleanas. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu não tenho nada, nenhuma cena, nem nada do tipo, eu vou criar aqui. Eu vou criar um 2D mesmo, só para adicionar o script. Criei aqui, eu posso até renomear aqui, sei lá, é, vamos supor que aqui, sei lá, que variáveis, não sei. Só um nome aqui, você pode escolher o que você quiser. Ctrl S para salvar. E aqui eu vou salvar aqui nessa pasta. Minha cena já apareceu aqui no canto, como vocês podem ver. Se eu clicar aqui, como ela já está aberta, né? Eu fechei ela aqui, ó. Vou clicar aqui de novo, ela vai abrir. Tá, agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o script que a gente quer aqui. Como é que a gente faz isso? Simples, clica aqui, ó, nesse attach. Clicou aqui, ele vai pedir o nome do script, aqui você bota o nome. Pode ver que ele está no diretório raiz. E o ponto .gd, a extensão para GDScript. Aqui, você escolhe GDScript, só vai ter GDScript se você estiver utilizando essa versão que usa apenas GDScript. Caso você esteja utilizando uma versão de C Sharp, vai aparecer GDScript C Sharp, mas como o interessante é que a gente vai utilizar só GDScript, então vai ser GDScript. Vou criar. Preste atenção que aqui, quando eu crio o arquivo, ele já cria uma, uma estrutura padrão, né? Esse read aqui, ele é executado logo quando você executa seu projeto. Quando eu executo meu projeto, a primeira coisa que ele faz é executar essa função. E ele executa apenas uma vez. O void indicando que essa função não retorna nada. E essa função aqui, ela é a função que vai ficar sendo executada a cada frame do meu jogo. Ela vai executar uma vez, duas, três, quatro e assim por diante. À medida que ela for executando, vai acontecendo as atualizações do jogo. Tipo, o personagem pode ir andando, vai alterando a velocidade. Então, essa função aqui ela é muito importante, porque ela é uma função que fica executando em loop. E é interessante para a gente utilizar essa função, porque ela permite a gente criar o personagem andando, ou algumas outras coisas em movimento que precisa ficar constantemente alterando seus valores. Mas, para a gente aqui, por enquanto, isso não é um interessante. Esse extends node 2D é porque a gente criou um script no node 2D, tá vendo? Então, ele extende do node 2D, tem as propriedades desse meu node 2D. Então, vamos lá. A gente vai precisar utilizar aqui, basta a gente utilizar aqui só essa primeira função, que já que eu não quero que ele fique executando infinitamente, porque eu só quero ensinar sobre variáveis. Vou copiar aqui para ficar mais fácil para a gente. Opa, vem aqui, tá. Vou colocar aqui em comentário, bota só esse símbolo aqui que o pessoal chama de tralha, hashtag, enfim. Eu pessoalmente acho bom. Ops, tirei uma foto aqui. Eu pessoalmente acho bom chamar de tralha, porque eu acho muito engraçado esse nome. Mas enfim. O PS aqui é só para indicar que passa direto, tipo, quando o código chegar aqui ele ignora essa a linha vazia aqui, função vazia, porque aqui se tivesse vazia dá um erro, né? Então eu coloco o PS aqui só para passar direto, sem um erro. Tá, vamos lá. A primeira variável que eu vou ensinar aqui é a variável do tipo float. Essas variáveis do tipo float, elas são variáveis do tipo de valores quebrados. Como assim valores quebrados? Por exemplo, 23,56 é um valor quebrado. Deixa eu só adicionar aqui o passo. Então, variáveis do tipo float são variáveis de valores quebrados. Valores que não são exatos que nem os inteiros. Que os inteiros já são valores que não são quebrados. Ou seja, pode ser o 3, o 5,
sei lá, o 90, o 129. Repare que ele não tem casas decimais após a vírgula, que aqui no caso a gente utiliza o ponto. Então ele é um valor inteiro. String são textos. Sei lá, para a gente representar um string, primeiro a gente coloca aspas duplas. E a gente vai colocar aqui um texto. Então isso daqui, que está entre aspas duplas, é um string. Então para indicar que é string, obrigatoriamente você vai colocar entre aspas duplas. E aí ele vai saber que isso aqui é um string. Booleanos é muito simples. Variáveis do tipo booleano são variáveis que são ou verdadeiro, que em inglês é true, ou falso, que seria false. Ou seja, ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa. Ou seja, essa variável booleana aqui ela vai receber apenas dois valores, ou verdadeiro ou falso. Agora vamos colocar isso em prática. Mas antes de colocar isso em prática, é importante a gente saber para que serve o print, porque a gente vai precisar dele. O print nada mais é do que uma função que já tem aqui na Godot. E o que essa função faz? Ela recebe alguma coisa aqui entre parênteses e mostra na tela. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 5. Um inteiro 5, tá vendo? Inteiro. Vou executar aqui. Eu vou clicar aqui para executar a cena atual. Aqui. Veja que no output aqui, ele mostrou o 5, que é justamente o valor que a gente passou aqui para a função print. A função print viu que você passou um 5, ela disse, você me mandou um 5 aí, então eu vou mostrar esse 5 na tela. E aí ela foi lá e mostrou o 5 na tela. Então, é importante a gente saber para que serve a função print, porque a gente vai precisar dela para imprimir esses valores aqui, que a gente vai testar agora. Eu vou apagar ela aqui. Então vamos começar por os floats. Para a gente criar uma variável, primeiro a gente tem que entender que variáveis elas são como caixinhas. Imagina um armário, sei lá, com várias gavetas. Então cada gaveta daquele armário é uma variável. E o que guarda dentro de cada gaveta, ou seja, dentro de cada variável? Valores. E esses valores são justamente isso aqui. Você vai colocar nas gavetas. Então, para criar uma variável, você digita var. Você vai colocar o nome dessa variável, pode ser número, vou botar N1 para ficar mais fácil. Boto 2 pontos e vou especificar o tipo dela. Como eu estou criando aqui um float, então eu simplesmente digo que ela é float. E boto o igual, que é para atribuir o valor. Por exemplo... Isso daqui, se a gente for comparar com um armário com várias gavetas, é como se no nosso armário tivesse uma gaveta chamada N1 e essa gaveta ela guarda apenas valores do tipo float. E o valor que a gente está colocando lá dentro da gaveta seria o 23.56. O mesmo vai valer para os outros. Vou criar uma nova variável N2, só que agora é do tipo inteiro, ou seja, vai guardar um valor inteiro. Se eu colocar um valor 23 ponto alguma coisa, um valor de ponto flutuante, que é assim que se chama, os floats, então já vai dar erro, porque ele vai receber apenas valores do tipo inteiro, porque eu estou especificando aqui o tipo que eu vou receber. Então vou colocar aqui um 6, por exemplo. Vou criar uma nova variável aqui, que é a nossa terceira gaveta, que seria um string. Vou especificar aqui que é do tipo string e vou colocar aqui o nome. Pode ser algum texto qualquer, sei lá, texto, por exemplo. Tá dando erro, galera, porque aqui no string a gente coloca com S maiúsculo, tá? Pronto. Vou criar agora uma variável booleana, n4. Vou especificar aqui que ela é booleana. E aí eu posso colocar o true, que é verdadeiro, ou falso. Ou ainda eu posso fazer uma condição, mas isso aqui eu não vou explicar para não ficar tão difícil para quem está começando agora. Então, por um momento você apenas saiba que dá para colocar true ou falso. No caso, se eu fosse colocar uma condição aqui, a condição ela retornaria true ou falso. Que, resumindo aqui,
iria armazenar do mesmo jeito true ou false. Beleza, já que a gente criou essas variáveis aqui, esses 4 tipos de variável, N1, N2, N3, N4, que como se fosse aqui nosso armário, né, com a gaveta 1, a gaveta 2, a gaveta 3, a gaveta 4, com o tipo da variável, ou seja, armazena apenas float, armazena apenas int, essa aqui é apenas string, essa aqui é apenas booleano. Se, por exemplo, eu quiser armazenar, aqui é inteiro, né, e eu botar aqui um float, vai dar erro, porque ele não recebe. Você pode ver aqui que ele não está dando erro, mas olha só o que acontece se eu colocar para imprimir. Vou usar agora o print, tá? E eu vou imprimir o valor da minha variável, ou seja, o valor que está guardado na minha gaveta N2. Vou colocar aqui para imprimir, vou executar. Olha só o que acontece. 6, tá vendo? Ele arredondou, porque o inteiro ele não trabalha com valores quebrados. Pode ver aqui que não deu erro, porém ele arredondou, porque ele entendeu que aqui é do tipo inteiro, então ele não vai trabalhar com valores quebrados, porque ele é um inteiro, variável tipo inteiro. 6.8, olha aí, arredondou para 6. Então é isso. Vou colocar aqui novamente como 6 apenas, vou executar novamente para você ver. Aqui ó, 6, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Mas aqui ele imprimiu aqui no output 6. Ok. Vamos imprimir agora a nossa N1, que é um valor quebrado, né? Ó, vou executar aqui. 23.56. Veja que agora ele imprimiu um valor quebrado. Se eu colocasse aqui novamente aqui nesse float como 6.8, igual eu fiz ali no inteiro que não foi, que imprimiu apenas 6, agora ele vai imprimir 6.8, porque é uma float, tipo float. Vou imprimir agora minha variável N3, que é um texto, e veja que ele vai pegar o valor que está armazenado aqui em N3, que é esse valor aqui, assim como ele fez com os outros, e vai imprimir o valor que está na minha gaveta N3. O valor que está na minha gaveta N3 do tipo string é um valor teste, um texto. Então vou executar e aqui ele já imprimiu teste. Se eu trocar aqui, por exemplo, outro texto, tudo bem, ele vai imprimir outro texto, tá vendo? Aqui na N4 eu vou colocar se é verdadeiro ou falso, ou seja, ele vai imprimir se é verdadeiro ou falso. Se eu clicar aqui N4, veja só o que acontece. True. Preste bastante atenção que esse valor que ele está retornando não é um texto, tá, galera? Ele está retornando um valor que é verdadeiro. Os textos, eles são especificados entre aspas, que eu expliquei. Então, se eu fizesse isso daqui não é um texto, é tanto que ele dá até um erro. Um texto tem que estar entre aspas, para ele entender que isso aqui é um texto. Isso aqui é bem semelhante com o Python. Se você já programou em Python, você vai ver que é bem semelhante. Eu vou trocar aqui o booleano agora para falso. Vou executar. E aí vocês vão ver que eles vão imprimir falso. Por que eu digo que é bem semelhante com Python? Porque a gente não necessariamente precisa especificar o tipo aqui. Eu estou explicando aqui como especificar o tipo, porque é interessante para ficar mais organizado e para Godot fazer as coisas mais rápido. Como assim fazer as coisas mais rápido? Porque ela vai ver que você já especificou o tipo e ela não vai precisar encontrar o tipo que você está utilizando. Então, vai agilizar o trabalho para ela, entendeu? Vai ficar mais rápido o trabalho para Godot. Quando eu digo mais rápido, em questão de desempenho. Mas eu podia simplesmente colocar assim, sem um tipo. E automaticamente a Godot vai identificar, vai descobrir o tipo que você passou. Ó, aqui vai ser do tipo float. Deixa eu ver se eu consigo aqui imprimir o tipo. Acessando essa propriedade. Ah, não vai, peraí. Não lembro como era que imprimiu o tipo, mas acredito que deve ser alguma coisa assim desse jeito. Deixa eu dar uma olhada.
É, galera, eu vou ficar devendo essa, mas é, vamos seguir em frente. É, primeiro, vamos entender aqui. Não sou obrigado a passar o tipo para Godot, então simplesmente posso fazer assim, vai funcionar todas normalmente. Vai funcionar todas normalmente. Deixa eu selecionar aqui essa cena. Tá vendo, ó? Falso, que é N4. Se eu vir aqui N3, aqui outro texto. Ou seja, apesar de eu não especificar o tipo, a Godot ela vai entender o tipo. Ela vai ver, ela vai ler, por exemplo, que esse 6.8, tem um ponto 8 aqui, então esse aqui é um número quebrado. Ou seja, é um float. E como a Godot ela vai entender, ela vai gastar um pouco de processamento entendendo que isso aqui é um float. Por isso que é interessante você especificar para ela já saber quando você rodar seu código. Ela já vai saber, ela já vai ler aqui e dizer, é float, ele disse que era float, então não preciso descobrir que é float. Por isso que é interessante, além de ficar mais organizado, é interessante utilizar para a Godot já ter uma noção e não precisar ficar gastando tempo tentando descobrir o tipo da, da variável. Mas lembre-se que apesar de você especificar ou não o tipo, a Godot ela vai encontrar o tipo se você não especificar. Mesmo que não esteja especificado, implicitamente, acho que é assim que se fala, implicitamente, a Godot ela vai identificar explicitamente, ela vai descobrir o tipo e a variável vai ter o seu tipo. É porque que eu não lembro agora qual é a função para mostrar o tipo, mas se a gente colocasse aqui para imprimir o tipo, mesmo que aqui não tivesse definido, ele ia mostrar o tipo, porque ele iria identificar, que nem eu falei, entendeu? Então, galera, é basicamente isso. Essa aula aqui é mais para quem não sabe muito sobre GDScript, então estou falando aqui um pouco das variáveis básicas mesmo de utilização. Se você gostou da aula, ou você tem a sugestão de alguma outra aula aí que você está com dificuldade, alguma coisa do tipo, curte aí e comenta qual aula você quer, que aí eu gravo aqui e trago para vocês. Beleza, galerinha? Então, até a próxima.